Oi galera, tudo bem? Voltamos hoje para falar de um spin-off incrível, tão incrível que é quase tão bom, se não tão bom, eu acho que é tão bom, quanto a trilogia principal. Hoje nós vamos falar sobre o segundo e último livro da série Dinastia de Ladrões. Hoje nós vamos falar sobre Vaughn of Thieves. Mas antes eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca aqui nos comentários se vocês já leram essa série e o que é que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. E agora, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo! E novamente eu vou deixar aqui porque vocês sempre me pedem. Esse livro aqui, na minha concepção, ele tem uma classificação indicativa para galera de 15 e 16 anos. Isso porque ele vai tratar de algumas questões políticas e ele traz um pouquinho de violência explícita. Entretanto, assim como eu disse no livro anterior, esse daqui também não tem nenhuma mesmo. Os protagonistas, eles apenas dão uns beijinhos, mas não tem nenhuma cena explícita de hot, beleza? Beleza. Basicamente, esse livro aqui vai começar no exato ponto que o livro anterior terminou. Então, nós vamos descobrir que as terras do clã Balaguer foram invadidas por um inimigo até um momento misterioso. E, basicamente, o Jace e a Cassie estão voltando lá da torre entre Venda e Delbreck para anunciar que eles serão oficialmente considerados um reino. Entretanto, quando eles chegam, eles se deparam com uma situação não muito legal, que vai colocar eles em uma situação também não muito legal. E esse inimigo misterioso que vai ser tratado durante metade do livro, na minha opinião, é um ponto muito interessante pra gente abordar nesse vídeo. Entretanto, eu vou pedir para que vocês esperem um pouquinho, porque eu tenho algumas coisas para falar antes sobre essa narrativa aqui. Começamos a palestrinha, né? Um ponto que eu achei muito legal no desenvolvimento dessa leitura foi que a autora, ela simplesmente focou na questão das traições, interpessoais. Então, basicamente, em vários momentos, o Jace e a Cassie vão confiar em pessoas que eles achavam que podiam confiar, mas eles vão acabar sendo traídos em vários momentos. Isso porque eles vão acabar se separando durante a história e eles vão ficar sozinhos. Principalmente na questão do clã Balaguer, que eles achavam que eles podiam tanto confiar em muitas pessoas, eles simplesmente sofreram traições enormes e é muito triste tudo. A situação no geral, ela é muito triste. E eu tô rindo, né? Eu realmente achei muito interessante essa coisa do Jace ter uma visão sobre a família dele e, na verdade, eles serem outra coisa completamente diferente. É muito interessante quando a Cassie, ela chega em um momento que ela realmente precisa de ajuda e os Balaguer também precisam de ajuda e eles simplesmente sacrificam a Cassie e dão ela pro inimigo porque eles acham que ela não é uma pessoa confiável. Muito diferente do que o irmão deles falava tanto pra eles confiarem na Cassie independente do que acontecesse. Eu acho que muitos leitores desse livro não perceberam isso, ou simplesmente perceberam, mas não é uma coisa que realmente chamou tanta atenção. Entretanto, eu gostei muito de ver isso nesse livro aqui. Eu acho que foi um dos pontos que mais me chamaram a atenção. Esse desenvolvimento de caráter, de características dos personagens. Tudo pra mim fez muito sentido, desde o primeiro livro até o final desse segundo. É como se fosse uma construção linear que a autora conseguiu trabalhar muito bem. Eu simplesmente amei o desenvolvimento de romance nesse livro. Eu adorei que a autora, ela simplesmente não desenvolveu o romance pra gente no presente, mas sim utilizou de flashbacks pra falar sobre o desenvolvimento do amor entre o Jace e a Cassie. Na minha opinião, isso deu um tom muito mais emocionante do que eu achei que realmente iria dar, até porque a gente tá falando de um livro de mistério e aventura, e quando a gente fala desse gênero, a gente também deixa o romance ali meio no escasso. Mesmo que muitas pessoas gostem, mesmo que dê aquela sensação de conforto, é uma coisa que o autor, ele acaba assim deixando de lado, porque não é o foco da história. Então eu realmente gostei muito da Mary Pearson ter usado de flashbacks para trazer esse alívio romântico pra gente durante a história. Então, basicamente, eu amei ler a cena do casamento vendano deles, eu amei ler a menção sobre a primeira vez deles. E sim, galera, menção, eu já falei e vou repetir, esse livro ele não tem hot, é só uma menção, beleza?
É o romântico, é aquele e se amaram a noite toda. É isso. Desonra, desonra pra toda a sua família. E também, principalmente, o quesito confiança. Na minha opinião, a Casa e o Jace, eles passaram realmente de inimigos para amigos e finalmente confidentes. Mesmo eles se gostando muito lá no primeiro livro, eu não considerava eles de fato um casal no primeiro livro, porque a Casa, ela tinha uma missão e ela iria cumprir essa missão independente do que ela sentia pelo Jace. Então, basicamente, nesse livro aqui, a gente vai ter uma construção da personagem, uma evolução do relacionamento deles, que vai ser muito legal de ler. Eu sei que parece muito um Enemies to Lovers, mas, gente, é muito mais complicado do que parece, beleza? Eu não saquei o que tá rolando aqui, mas eu vou fingir que saquei. Eu também gostei bastante da questão política abordada nesse livro. A autora, ela quis focar bastante nessa questão de uma população se curvando a um líder pelo medo. E eu senti muitas semelhanças desse vilão aqui para o Comisar. Então a gente tem essa coisa da maldade no olhar, a gente tem essa coisa da ambição, essa coisa do poder. Eu acho que a Mary Pearson, ela constrói bons vilões. O que caga é o final. O Rei da Islândia, ele tinha tudo para ser um ótimo vilão. Ele tinha motivação, ele tinha o ódio e ele tinha o objetivo. Entretanto, assim como o Comisar, ele nadou e morreu na praia de uma forma muito chata, eu não tenho nem como falar. É tipo, quando a gente fala de um vilão, a gente pensa naquela morte, naquela guerra. Mas não, a gente falou de um vilão que simplesmente morreu por nada. E isso me irrita demais. Eu gostei muito da forma que a Mary Pearson trabalhou o vilão junto com a Cassie. Eu também senti uma semelhança entre a relação da Lia e do Comisar. Eu acho que foi muito parecida essa coisa do Comisar e do Rei da Islândia sentirem uma atração pela Lia e pela Cassie, mas não porque eles realmente gostavam dela, mas porque viam nelas o poder, viam nelas a ambição, viam nelas o objetivo. E eu gosto desse tipo de construção. Entretanto, eu ainda acho que a Mary Pearson deveria investir em capítulos exclusivos para os vilões dela, para que ela conseguisse fazer uma construção melhor, conseguisse desenvolver um pouquinho mais esse vilão e, consequentemente, conseguisse dar um final um pouquinho mais digno para eles. E agora, antes de eu dar minha opinião final, não apenas sobre esse livro, mas sobre a série Dinastia de Ladrões, eu quero pedir, porque nunca é demais, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like, coloca nos comentários se vocês já leram Dinastia de Ladrões e o que é que vocês acharam. Me segue também nas minhas redes sociais que eu tô deixando aqui embaixo, porque lá o conteúdo é bem parecido com o daqui do canal e eu vou amar ter todo mundo por lá. E não se esquece também de seguir as redes sociais da nossa lojinha, que eu também tô deixando aqui embaixo, porque lá a gente tem vários produtinhos literários pra galera que ama ler, e eu sei que nesse canal muita gente ama ler. Não apenas para esse livro, mas para a série em um geral, eu vou dar 4,5 estrelas. Justamente por causa dessa questão do vilão. Eu realmente acho que é um erro que a autora ela já cometeu antes e ela poderia ter tentado não ter cometido nessa série aqui, mas infelizmente ela cometeu. Entretanto, é uma história incrível. Como eu falei, a Mary Pearson ela tem uma descrição dos personagens, uma descrição dos ambientes, uma forma de levar a história e a aventura de uma forma muito interessante. Se você nunca leu algum livro dela, eu recomendo demais. Eu sei que tem gente que não gosta por achar que o livro ele é muito lento, muito arrastado, mas eu discordo. Eu acho que ele é um livro, assim, de fantasia de época mesmo. Essa coisa mais da espada, do cavalo. Não tem tanta coisa mística, mas ao mesmo tempo tem muita aventura. Então eu acho que é interessante, é uma leitura interessante para quem gosta do gênero. Eu achei essa duologia tão boa quanto a trilogia principal. Eu acho que, de novo, ela soube trabalhar os personagens, ela sabe criar a relação interpessoal dos personagens. Não acho que sejam personagens e que o autor se apegue tanto. Mas, ainda assim, entre os personagens, entre eles têm uma desenvoltura legal. Então, eu acho que ainda é uma leitura extremamente válida para quem gosta do gênero. Eu estou oficialmente órfã agora de Mary Pearson, porque aqui no Brasil eu acho que não tem mais nenhum livro publicado dela. Tem o Crônicas de Morrigan, mas eu não pretendo ler esse livro porque... Enfim, mas eu estou oficialmente órfã agora de Mary Pearson. Por favor, publique mais livros. E eu vou fazer aqui uma reclamação. Eu nunca falei nada sobre a editora do Darkside, mas eu vou ter que falar, porque eu paguei muito caro nesse livro. Esse livro está na minha casa há um mês e ele é fácil, um dos livros mais bonitos que eu tenho na minha estante. E eu tô muito chateada com uma coisa que aconteceu com ele, Darkside. Eu nunca reclamei de nada de vocês,
Mas eu tô realmente muito chateada. Quando eu abri o livro pela primeira vez, eu percebi que isso aqui tava descolando. E, gente, eu quase morri no meu coração, porque eu tô com medo dessa capa soltar dessa lombada que vocês não têm ideia. E, gente, isso aqui não era pra acontecer. Isso aqui tinha que ter um cuidado aqui. Isso aqui tinha que ter mais cola. Isso aqui não era pra ter acontecido. Darkside, eu vi uns vídeos de alguns leitores de vocês reclamando muito da qualidade de alguns livros. Os meus livros, eles não vieram com aquele problema de não conseguir fechar, nunca vieram com nenhum erro de gramática, pelo menos os meus, pelo menos eu nunca percebi. Deve ter vindo, mas eu não percebi. Mas é o primeiro livro que eu tenho da editora e eu acho que eu tenho o quê? Uns 7 ou 8 livros da editora que isso aqui acontece. Eu tô muito chateada. Eu espero comprar, eu estou de olho em outro livro da editora. Eu espero comprá-lo e ele não vir dessa forma, senão eu vou ficar muito brava. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês leiam Mary Person, porque realmente é uma autora muito legal. Mas então é isso. Até a próxima e tchau! A tiarinha de novo, a tiarinha de novo. Patricinha. Cara de Patrícia, na cama de periculosa, anda no comando.